Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou deixar a aula para vocês com a correção em gravação. Fica mais fácil para vocês reverem quantas vezes quiserem ou quantas vezes for preciso, ok? Corrigimos na aula de ontem até a questão de número 5 dos exercícios propostos. Deixei todas essas sugestões de respostas na plataforma do WhatsApp para vocês e agora daremos sequência corrigindo a questão de número 6. Na questão de número 6, a sua apostila pede para você citar. Lembrando que a expressão citar é apenas você dizer. Não é necessário que se explique, não é necessário que se caracterize, porque são dois comandos diferentes. Então, quando se pede que cite, a única coisa é dizer o quê. Então, vamos lá. Citar, pelo menos, 3 fatores que contribuem para a escassez de água doce no mundo. Destruição das nascentes, uma vez que sem a nascente dos rios, sem a nascente das lagoas, eu não terei água superficial. E nós sabemos que a água de profundidade é mais difícil de se ter acesso a ela. Segundo, o desmatamento das florestas. Se eu retiro as florestas, eu vou diminuir o volume de água que é devolvido ao sistema atmosférico. E, por fim, a poluição das águas por esgoto. Ou seja, a água tratada chega dentro das nossas casas, nós utilizamos essa água para todos os fins que nós fazemos dentro das nossas casas. Para lavar a louça, para tomar o banho, para usar o vaso sanitário. E toda essa água suja, porque ela entrou limpa, agora eu estou devolvendo ela suja para o sistema. Se eu não tratar essa água, se todas as pessoas de todas as cidades não tratarem essa água, os rios vão ficar cada vez mais poluídos. Vamos pensar numa cidade no porte de Lagoa da Prata com 52 mil habitantes. São 52 mil pessoas usando a água todos os dias, poluindo a água. Lagoa da Prata ainda trata o seu esgoto, mas são muito poucas as cidades que fazem esse tratamento. Então, citando apenas destruição das nascentes, desmatamento das florestas, poluição das águas por esgoto. A nossa resposta é somente essa. Eu vou explicar, embora a sua pergunta não peça, por que esses 3 fatores contribuem para diminuir a água doce. Olha só, se os rios não estão nascendo, se os lagos não estão nascendo, a água de superfície vai diminuir. Se eu não tenho mais as florestas, o ciclo hidrológico, lembrando o ciclo hidrológico, evaporação, condensação, formação de nuvens, precipitação, escoamento superficial da água, indo para o rio, o lago, os córregos, o oceano, infiltração das águas, alcançando o lençol freático e outra vez evaporação. As florestas têm um papel importantíssimo. Por quê? Além delas segurarem a água no solo, para que ela infiltre devagarzinho, as florestas também vão devolver a água a partir da transpiração para o sistema atmosférico, fazendo com que o ciclo hidrológico aconteça. Ok? Questão de número 7. Nós temos agora a análise de 2 gráficos. Os gráficos indicam a distribuição do consumo mundial de água por setores nos grupos de países. Então, vamos à análise dos gráficos. Aqui eu tenho, no meu primeiro gráfico, onde eu estou com o cursor do mouse, países de baixa e de média renda.
O Brasil está incluído nesse grupo de países. E aqui do lado, países de alta renda. Estados Unidos da América, Canadá, seriam os dois únicos países das Américas incluídos nesse grupo. União Europeia, Austrália, países da Ásia. Mas vamos lá. Aqui no meu primeiro gráfico, o uso agrícola, o volume de água que a agricultura e a pecuária estão utilizando é 82% da água disponível, da água doce disponível. O uso industrial é de 10% e o uso doméstico apenas 8%. Nos países de alta renda, países industrializados, países de economia dinâmica, países de economia central, aí eu percebo que o uso agrícola corresponde a 30%. Não significa que esses países não façam agricultura. Significa que eles fazem agricultura, a agricultura é de alta produtividade, mas é de forma sustentável, racional. O uso industrial é de 59%, uma vez que são países altamente industrializados. E o uso doméstico também aumenta, é 11%. O curioso é que o uso doméstico, o uso da água dentro das casas, é maior do que nos países de baixa renda. Mas a população nesse grupo de países é menor. Indicar os setores econômicos de maior consumo de água. Essa é a primeira parte da nossa pergunta. Então, nessa primeira parte, o que eu vou é apenas indicar quais são os setores agrícola, o setor industrial e o setor doméstico. É o que está aqui na minha legenda. Justificar. Agora, nós vamos aprofundar a resposta. No primeiro momento, eu indiquei setor agrícola, setor industrial e o setor doméstico. Agora eu vou justificar as diferenças de uso entre os países de baixa renda e os baixa e média renda e os países de alta renda. Então vamos lá. Os países de baixa renda utilizam a maior parte da água doce disponível, do recurso hídrico disponível, no setor agrícola, no cultivo agrícola. Enquanto os países de alta renda o usam no setor industrial. É claro, cada um desses grupos de países vai utilizar o maior volume de água no setor econômico de maior relevância, de maior importância para eles. Assim, nesse primeiro grupo de países, onde ainda não há uma industrialização muito forte, a agricultura, a pecuária, o extrativismo é o setor econômico mais importante, é o setor que vai consumir mais água. Aqui nesse grupo de países, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, onde o setor industrial é mais importante para a economia, é esse setor que vai consumir o maior volume de água. Entendido? Compreenderam? Então, vamos lá para a oitava. Agora nós temos um pequeno texto. Quando tem texto, nós temos que ler. Não adianta eu querer responder a questão sem eu ler e entender primeiro o texto. Qual a informação que me traz o texto? A água no Brasil. Já me localizou. Eu não estou falando mais de água no mundo. Regionalizei a água em apenas um único país, Brasil. E coloca-me duas situações. Da abundância, do volume muito grande de água, à escassez. Dois pontos totalmente diferentes, antagônicos. Um é muito, o outro é muito pouco. Garantir o acesso à água de qualidade a todos os brasileiros é um dos principais desafios para os próximos gestores do país. Culturalmente tratado como um bem infinito, e não é,
A água é um dos recursos naturais que mais tem dado sinais de que não subsistirá. Essa palavrinha significa que não vai sobreviver, que não vai conseguir se manter. Por muito tempo, as intervenções humanas no meio ambiente e as mudanças do clima. Em várias regiões do país, já são sentidos diferentes impactos, como escassez, desaparecimento de nascentes e rios, aumento da poluição da água. Após a leitura desse texto, leitura que acabamos de fazer, justifique a importância de se utilizar de forma racional os recursos hídricos do planeta. Olha, por que é tão importante usar de forma racional? Lá no início da nossa apostila, nós colocamos para vocês qual o volume de água 100% no planeta, 97,5% nos oceanos e mares, água salgada, sem possibilidade de uso fácil por parte do homem, podemos até dessalinizar essa água, mas o custo disso é muito alto. E a maioria daquele grupo de países de baixa e média renda não vão conseguir fazer. Os outros 2%, que são água doce, recursos hídricos, como nós tratamos a água que está disponível ao uso do homem, ele também não está distribuído de forma homogênea. Parte é superficial, parte é profundidade, parte está congelada nas geleiras e no topo das grandes montanhas, as neves eternas. De forma que apenas 0,5% é que está disponível para o consumo imediato do homem. Então, justificando a importância de utilizar de forma racional os recursos hídricos do planeta, nós podemos dizer que apenas uma pequena parte dos recursos hídricos é que está disponível, que está fácil acesso para as atividades humanas, sem contar que não é só o homem, a destruição das florestas, a queimada de florestas, que às vezes acontece de forma natural, também contribui para a redução dessa disponibilidade de água em rios e lagos, águas superficiais. E vai dificultar também a capacidade de reabastecer o lençol de água de profundidade. É importante usar de forma racional, porque o recurso é pouco, o recurso é mal distribuído no planeta. No Brasil, nós temos 12% do volume de água, mas a maior parte está no norte do país, onde não tem habitação. E a concentração humana se encontra no centro-sul. O recurso é pouco, ele é mal distribuído, ele é mal utilizado. Se nós não utilizarmos de forma sustentável, de forma racional, nós vamos ter esse recurso correndo um sério risco ou um risco ainda maior de desaparecer ou ficar escasso no futuro. E toda vez que fica escasso, fica mais caro. E toda vez que fica mais caro, os mais pobres não conseguem ter fácil acesso a esse recurso. Entendido? Usar de forma racional. Então, aquele banho de 5 minutos, de 10 minutos, vamos diminuir o tempo dele. Aquela torneira que fica aberta enquanto você escova os dentes, vamos fechá-la durante a escovação. Aquela mangueira do jardim que fica ali jogando água o tempo todo, vamos jogar água nas plantas, não vamos deixar de aguar as plantas, mas vamos aguar manualmente, sem deixar que a água fique escorrendo. E nada de perseguir a folhinha ou a mangueira de água aberta. Tá bom? Questão 9. Durante a década de 1960, havia assentamentos agrícolas em região de Israel, na região chamada de Deserto de Negev. Para quem não conhece ainda, Israel é um país do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região da Ásia
Quase todo o território de Israel é formado por desertos. O deserto de Negev é um deles. Com baixíssimo índice pluviométrico de 600 milímetros por ano, a região necessitava desenvolver técnicas alternativas de irrigação dos plantios com baixa disponibilidade de água. Em 1966, um engenheiro elétrico israelita, o Simchat Blass, indicou o primeiro sistema de irrigação por gotejamento do mundo, em um dos assentamentos do deserto de Negev. Esta questão é uma questão de pesquisa, que vocês já deveriam, uma vez que me enviaram o exercício, pesquisar sobre essa técnica e, a partir daí, responder as questões que se seguem. A questão de letra A, a questão de letra B e a questão de letra C. Mas vamos lá, eu pesquisei. Quais regiões brasileiras poderiam se beneficiar mais fortemente com essa técnica de irrigação por gotejamento? A região mais seca do Brasil. Qual é ela? É a região onde o clima é tropical semiárido. Legal, ainda não estudamos clima, mas é o nosso próximo capítulo. Mas vocês já estudaram clima, estudaram no Ensino Fundamental 2. O Nordeste, o sertão nordestino, não é todo o Nordeste. O sertão nordestino tem um clima semiárido. É quase um deserto. Chove muito pouco. Algumas regiões chove quase nada. Então, essa região do Brasil, o semiárido nordestino, é a região que melhor se beneficiaria dessa técnica de irrigação por gotejamento, porque lá a disponibilidade de água é pequena, a escassez hídrica, déficit hídrico nessa região do Brasil. O sistema de gotejamento faz com que a gota d'água caia, vez por outra, exatamente sobre a raiz da planta. Então, eu não vou perder água por evaporação. Em lugares extremamente quentes, eu perco muita água no processo de irrigação, porque parte dela evapora, porque o calor é intenso. Letra B. A irrigação por gotejamento já é bastante difundida, inclusive no Brasil, onde ela já aparece. E para quais culturas é utilizada? Bom, no Brasil, a técnica de gotejamento é muito utilizada no Distrito Federal, região central do Brasil, capital federal do Brasil, sede do governo brasileiro, e em outras regiões do centro-oeste do Brasil. As culturas onde eu mais utilizo é a cultura do morango, a cultura do tomate, a cultura da berinjela e a cultura do pimentão. Ou seja, são culturas inseridas naquele grupo de cultivo que são perenes, perecíveis, me perdoem. Ou seja, eu tenho que consumir rapidamente. Ok? A agricultura de maior expressão ainda utiliza um sistema de irrigação ou por canhões, como vocês veem a usina Luciane jogando a vinhaça no seu canavial, ou por pivô central, aquela imagem que vocês têm em um exercício de aprendizagem, um pouco na página anterior da sua apostila. Na letra C, quais as dificuldades de implementação da irrigação por gotejamento? Olha, é o custo, é o valor elevado. E o nosso agricultor, de maneira geral, ele recebe pouco apoio do governo. Dificuldade que o nosso governo tem de financiar principalmente os pequenos agricultores, que são esses pequenos agricultores que vão ser os grandes responsáveis por colocar alimento na mesa do brasileiro. Então, o custo elevado do material utilizado no sistema de irrigação, porque esse sistema de gotejamento, ele envolve os gotejadores, ele envolve tubulações, ele envolve equipamento de bombear a água, e tudo isso tem um custo elevado para que eu compre,
E tem um outro custo bastante elevado também para que eu mantenha esse sistema funcionando. Mas nós, se quisermos usar de forma sustentável a água, o Brasil vai ter que avançar para esse sistema de cotejamento. 10ª questão. Procure uma reportagem sobre a poluição dos oceanos. Recorte-a e cole em seu caderno. A partir daí, apresente as causas, apresente as consequências da poluição oceânica apresentada na reportagem. Verifiquei que vocês me mandaram muitas. Alguns me perguntaram, eu disse que poderia, e vocês o fizeram, e fizeram muito bem, me mandaram o link das suas reportagens. Pude ver coisas muito interessantes. Algumas que eu já conhecia, outras que eu passei a conhecer a partir do que vocês me mostraram. Nós aprendemos juntos. Essa é a grande vantagem. Nós estamos sempre aprendendo juntos. Olha só, os oceanos são extremamente poluídos. As cidades, como Rio de Janeiro, que é uma cidade de fato linda, maravilhosa na sua geografia, extremamente complicada no seu dia a dia. Mas o Rio de Janeiro ainda joga esgoto no meio do oceano sem tratamento. Esgoto doméstico sem tratamento. Navios que lançam o resultado da lavação dos seus porões no oceano, resíduos de óleo, resíduos de petróleo. Sacola plástica é um problema gigantesco no mar. Garrafa PET. Tartarugas marinhas que confundem o plástico boiando como alga e engole o plástico. E o plástico cola no seu sistema digestivo e ela não consegue mais comer. E acaba morrendo em razão de ter ingerido esse plástico. Mas nós não precisamos ir ao oceano. Qualquer volta de canoa que se faz no Rio São Francisco, nós vamos encontrar um volume imenso de lixo engarranchado nas árvores caídas nas águas dos rios. Então, aqui as reportagens de vocês são riquíssimas em apontar as formas de poluição dos oceanos. Meninos, tenham um bom final de semana. Tenham um bom final de semana prolongado, já que segunda-feira nós não temos aula, ainda bem. E na terça-feira nós estamos de volta. Ok? Lembrando que na terça-feira vocês têm aula comigo, no nosso primeiro horário. Então, as dúvidas que ficarem na terça-feira, nós iremos tirá-las. Bacana? Obrigado. Bom final de semana. Um abraço e um aperto forte no coração. Tchau.